segundo a sua. Oh, quase chegamos lá. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Primeiro, Deus não permite nada sobre a nossa vida além da nossa capacidade. Deus não vai permitir, irmãos, lutas, provações além da nossa capacidade. Deus não vai entregar para você algo que seja além da sua capacidade. Quantos de nós foi entregue algo direcionado por Deus e que às vezes qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa que se levanta, qualquer coisa que não dá certo, a gente olha e entrega, desiste, abandona. Mas eu não sei aquilo que está sobre as tuas mãos, eu não sei qual é o peso, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dor, qual é a dificuldade, mas uma coisa eu sei: Deus te entregou porque você tem capacidade. Deus te entregou porque você tem capacidade. Deus te entregou porque você é capaz de lidar com isso. E Ele chama um e dá. Cadê a igreja? Você está comigo? Vamos lá, me ajuda aí. Ele deu a um, deu. Ao outro deu. E ao outro deu. O que receber a um é pior do que receber os 5? Sim ou não? Não, irmãos. Entenda isso aqui, irmãos. O importante ou a questão não é quantos talentos Deus te deu. Não importa se é 2, se é 5, se é 10, se é 1. O importante, em primeiro lugar, é que Ele te deu segundo a sua capacidade. Então, primeiro, Ele te deu segundo a sua capacidade. Segundo, se Ele te deu 1, você precisa trabalhar com esse 1 talento. É 5, trabalhe com os 5. É 2, trabalhe com os 2. É 1, trabalhe com 1. Por mais simples aquilo que tem sido entregado nas tuas mãos, o que você precisa é granjear outros talentos. Você precisa usar deste talento. E a Bíblia aqui vai dizer e resumindo, que o que recebeu 5, ele com garra granjeou outros 5. Irmãos, eu não tenho tempo aqui para aprofundar, porque eu quero direcionar os irmãos em outra direção. Mas um talento naquela época valia muito dinheiro. Muito. E foi dado, e esse que ganhou 5, granjeou outros 5. O que é granjear, irmãos? Lutou, batalhou, trabalhou, se empenhou, se dedicou. Porque, irmãos, eu tenho um lema comigo que eu já disse aqui e vou continuar dizendo: que tudo na vida é conquistado com muito sacrifício. Não tem moleza, não é nada fácil, nada cai do céu, é com muito sacrifício. A nossa salvação é de graça, mas não foi de graça. Você entende isso? Não temos que pagar nada pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Ele fez. Não temos que pagar nada, mas Jesus pagou um preço muito alto para nós adquirirmos salvação. E assim na nossa caminhada, casamento não é fácil, educação de filhos não é fácil, alcançar sonhos não é fácil, trabalhar na empresa que você trabalha não é fácil, ser um empresário não é fácil, tudo que você for fazer não é fácil. É preciso dedicação, é preciso empenho, é preciso às vezes sacrifício, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para alcançar seus sonhos, projetos e objetivos. É com sacrifício. E o que recebera 5 se empenhou, lutou, sacrificou, granjeou outros 5. O 2 granjeou outros 2. E o que recebera 1 fez o quê? Enterrou. O que ele tinha que ter feito? Granjeado outro talento. Ele tinha que ter se empenhado, se esforçado, sacrificado. E não desistido, e não abandonado. Não.
E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde tem mais pessoas que desistem, tem mais pessoas que abandonam do que pessoas que perseveram. Quantos casamentos acabam? Porque quando vem problemas, é mais fácil deixar o problema. Desistem do casamento por causa de problemas. Desistem do seu grupo por causa de problemas. Desistem da igreja por causa de problemas. Estamos vivendo uma geração, irmãos, que até mães têm desistido de filhos por causa de problemas. Pais, então, nem se fala, irmãos. Eu sou homem e tenho vergonha de muitos homens. Eu não consigo entender o que passa na cabeça. O cara tem filhos e ele deixa a esposa e vai embora e deixa tudo. Porque existe ex-esposa, ex-esposo, mas não existe ex-filhos. Não existe. E eu vejo, irmão, situações que a gente entristece. Porque o cara desiste até dos filhos. Não se importa. Dá uma merreca lá quando dá. E acha que está fazendo tudo. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que pregar a verdade. Então, irmãos, assim como esse homem que deixa de granjear outro talento, sendo que ele tinha capacidade, preferiu desistir e não persistir. Assim como eu disse, todas essas coisas, irmão, casamento, família, emprego, tudo, irmãos, nós vamos só ter sucesso se perseverarmos. Olha para o teu irmão em nome de Jesus e diga para ele, como profeta, olhe. Diga para ele, não importa a dor, persevere. Irmãos, quando eu olho para Jesus, quando a gente fala da dor, do problema, das dificuldades, não estamos falando que é fácil, irmão. Não é fácil, não. Não é fácil. Tem pessoas aqui sofrendo muito num casamento, sofrendo muito num trabalho, sofrendo muito com filhos. Não é fácil. E Jesus é o maior exemplo disso. Jesus sabia que ele iria ser crucificado. E diante da dor, entenda isso, diante da dor, diante do sofrimento, da preocupação, um dia antes a Bíblia fala que Jesus vai para o monte orar porque a alma dele estava o quê? Como estava a alma dele? Aflita, abatida, angustiada. Como eu falo aqui, irmãos, quem já fez alguma cirurgia? Aí você fica sabendo, amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Como é que você fica hoje? Você dorme tranquilo, nem esquenta a cabeça. Amanhã eu vou cortar a barriga. É assim que você fica? Você nem dorme, irmãos. Nem dorme de preocupação. Meu Deus, e se eu morrer? O dia que eu fui fazer o transplante, eu chamei minha mulher e falei aqui, amor, aqui tá as senhas de todos os cartões. Dinheiro não tem no banco, mas está tudo aqui, ó, tudinho, isso. Se eu morrer, você segue a vida. Passei tudinho para ela, irmão. Agora eu peguei tudinho de volta. Cadê a Marina, né? Então, irmãos, é desse jeito, a gente fica ansioso, preocupado. Agora imagina Jesus sabendo que iria morrer, irmãos. E não é morrer não, que ele ia ser humilhado, ia ser açoitado, ia sofrer dores intensas e ser crucificado numa cruz. Imagina como Jesus ficou. Aí ele ora e diz, com a alma angustiada, preocupação tão grande. A Bíblia fala que o suor dele saía sangue. Então às vezes a gente pensa em desanimar, pensa em desistir, pensa em parar e fala, Deus, tira esse fardo de mim. Foi o que Jesus fez. Ele disse, Pai, olha isso aqui, irmão, Pai,
se for possível, passa de mim esse cálice. Porque tem momentos assim, irmão, tem momentos que você fala, Deus, se for possível, leva esse marido embora. Igual uma irmã foi esses dias, Senhor, eu não aguento mais meu marido, mas eu não vou largar dele, que é até a morte. Então, Senhor, faz alguma coisa. Ou seja, ela estava dizendo, leva ele, Senhor, por favor. Pode orar assim não, viu, irmãos? Não pode não. Pode orar assim não, irmãos. Então tem momento que a gente fala, Senhor, tira isso de mim. Senhor, faz alguma coisa. Eu quero, né? Se for possível, tira. Se for possível, Deus. Só que aí, irmãos, preste atenção na segunda parte. Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a sua. Seja feita a sua. Seja feita a sua. É a vontade de Deus que precisa prevalecer na minha e na sua vida, irmãos. Por mais dor, por mais dificuldade, por mais problema, coloca Deus e a vontade dele se prevalecer, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Então tem momentos que é difícil, irmãos, mas persevere, irmãos. Não abandone, não deixe. Peça graça, peça ajuda. Não seja uma pessoa que desiste fácil. Persevera. Eu tenho um ditado comigo, irmãos. Pode ser o problema que for. Eu vou morrer, mas eu vou morrer carrado no trem. Não vou desistir. Volto a dizer, tem hora que dá vontade de chutar o balde de tudo. Tem hora que dá, irmãos. Tem hora que vai abandonar. Um amigo meu falou assim para mim ontem: rapaz, quando é que você vai largar a mão de igreja, de tudo, comprar uma casa na praia e ficar de boa? Eu falei, rapaz, isso aí não está nos meus planos ainda. Rapaz, se cuida. Meu pastor teve um problema no coração, quase morreu. Rapaz, se cuida que você vai morrer, hein? Eu falei, não, moço, Deus está dando graça, a obra é dele. Tem um batalhão para me ajudar, então fica tranquilo. O rim tá bom, o coração tá batendo, né? Mas não é assim, o pastor não vai desistindo fácil não, irmãos, tá? Quem pensava que ia ficar livre, 14 anos, nós estamos enjoados do pastor Fabiano, nós queremos um pastor novo, com nova visão e estratégia, se lascou, vai ter que aguentar eu mais um tempão ainda, amém? Amém? Então, todavia seja a vontade dele. Mas eu quero falar rapidinho aqui, irmãos, sobre algumas cadeiras para você entender um pouco mais. Os discípulos começaram a caminhar com Jesus. Não tinham nada de Deus, sim ou não? Sim ou não? E eles continuaram igual na caminhada com Jesus? Continuaram igual? Não, irmãos. Eles foram amadurecendo, eles foram crescendo. Eles foram desenvolvendo, foi virando instrumento nas mãos do Senhor. E Jesus, na sua caminhada, pouco antes de partir, diz para ele: olha, vocês, se permanecer firme, confiante, cumprindo tudo aquilo que eu ensinei vocês, vocês farão obras maiores do que essas que eu fiz. Amém? Jesus em algum momento pregou e 3 almas aceitou Jesus? Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram Jesus. A sombra de Pedro curou. A sombra de Jesus curou? Sabe o que é isso? Jesus disse: se creres, fareis obras maiores do que a que eu fiz. E esta palavra, irmão, estendeu para os discípulos, estendeu na vida de Paulo, estendeu na vida de muitos outros, e ela chegou até eu e você. E Deus nos chamou para fazer obras maiores do que Ele fez, porque nós somos discípulos de Jesus. Tem discípulo aqui nesta noite? Tem discípulo? Tem discípulo? Eu quero ver se tem discípulo aqui nesta noite. Oh, aleluia! Porque Deus tem nos chamado para ser discípulo. Oh, aleluia! José, me ajuda, senta naquela primeira cadeira. Eu vou falar sobre 6 cadeiras aqui. Pega para mim, amor, esta cadeira e põe aqui nesse lado aqui, ó.
rapidinho eu quero falar e quero que você entenda, irmão. A primeira cadeira é a cadeira que o Zé Roberto está sentado ali. Vamos ver quem está sentado nessa primeira cadeira. A primeira cadeira, irmãos, é uma cadeira muito importante. Porque essa cadeira é a cadeira do visitante. É a cadeira do visitante, aquele que visita o pequeno grupo. É aquele que visita a igreja. É a cadeira, diga comigo, a cadeira do visitante. Coloca lá, minha secretária. Então a primeira cadeira é a cadeira uma cadeira muito importante. Como tem sido, irmãos, a recepção nossa para os visitantes? Como nós temos recebido os visitantes? Irmãos, os visitantes importam, eles são muito importantes. Nos dias de hoje, existe um grupo de pessoas meio relaxados, que não recebe bem visitantes na sua casa. Mas a maioria das pessoas, quando vai receber um visitante na sua casa, o que ele faz? Cadê as mulheres aqui? O que você faz para receber um visitante? Gente, eu vou confessar um negócio aqui para vocês. Cacilândia é um povo receptivo, mas não tanto quanto o povo de Paranaíba. Gente, quando eu saía para fazer visita lá, de tanto tomar café, sem brincadeira, irmãos, tem visita que a gente faz aqui em Cacilândia, que nem água eles oferecem, você tem que pedir. Ô irmão, pelo amor de Deus, tem um copinho d'água aí, né? É sério, irmãos. Só que tem pessoas que recepcionam de forma extraordinária. Põe aquela toalha bonita. E às vezes, irmão, não estou falando de valores, não. Coisas simples, mas feita com dedicação, carinho, recepção extraordinária. E a recepção na obra de Deus não pode ser diferente, irmãos. Temos que dar o nosso melhor para receber bem essas pessoas, para elas se sentirem bem recebidas, se sentir amadas, se sentir cuidadas. Que é o que Jesus fazia. Recebia a todos com amor. Muita situação, o povo, não, senhor, é um problemático. E Jesus ia lá, dava atenção, dava carinho, ouvia. Então essa é a primeira cadeira, a cadeira do... E não é só o pastor que tem que cuidar de visitante. É a igreja, irmãos. Receber bem os visitantes. Opa, aquela ali é minha amiga, que benção, eu vou aproximar dela. Eu vou apoiar ela, eu vou ajudar ela. Eu vou dar força para ela entrar comigo nesse caminho. Sabe o que tem acontecido muito hoje, irmãos? É o egoísmo. A maioria dos crentes é egoísta demais. Por quê? A Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Só que tem um monte de gente, não, eu aceitei Jesus, minha vida mudou, transformou, estou vivendo uma vida abençoada em todas as áreas da minha vida e ponto. E o irmão do lado? E a família? Que se lasca a família, não quer? E os vizinhos? Deixa para lá, um é isso, outro é aquilo. Pensando só em nós mesmos, irmãos. Não é esse o sentimento, não. Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha casa. Ele transformou a minha vida. É outra vida. Espera aí que eu quero que os meus irmãos também sejam abençoados. Eu vou pregar para eles. Aí eu quero que os meus vizinhos também sejam abençoados. Eu quero que os meus amigos de trabalho conheçam esse Jesus. E como temos agido? Aí agora, irmãos, vamos para a segunda cadeira, Zé. Muda para a segunda. Eu não vou perguntar quantos visitantes tem não nessa primeira cadeira. Vocês vão ver que tem uns crentes aí que tem uns anos. E ele vai levantar e falar, eu estou na primeira cadeira ainda, pastor. A segunda cadeira, irmãos, é a cadeira do membro. Então é visitante. Primeiro o visitante vem e se torna membro. Então membro é aquele que às vezes já passou por um pequeno grupo.
Quem aqui veio para a igreja através de um pequeno grupo? Dá um sinal com a mão aí. Aí, ó, tem várias pessoas que veio para a igreja através de um pequeno grupo. E o membro é aquele que às vezes conheceu a palavra através de um pequeno grupo. Porque, irmãos, infelizmente, tem igreja de tudo que é tipo, sim ou não? E tem muitas pessoas que estão escaldadas de igreja, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que, amigos nossos, que você vai convidar ele para ir para a igreja. Não, rapaz, pelo amor de Deus, eu bebo. Chega lá e diz, quer que eu use saia, quer que eu use vestido, quer que eu deixo isso, aquilo outro. Você já ouviu alguém falar desse jeito? Só que a verdade do evangelho é essa. Não, nós vamos convidar ela para vir cultuar, adorar o Senhor. E se ela sentir de voltar, ela volta. E não tem ninguém que vai chegar nela e falar, larga isso, larga aquilo outro. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que toca e transforma. Ninguém muda ninguém. Quem vai mudar é o Espírito Santo de Deus, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Quantas vezes nós vemos pessoas com vício, que ela deita hoje, amanhã ela acorda e fala, eu não vou beber nunca mais. Porque quem muda é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu traí a minha mulher, vivi uma vida errônea, a partir de hoje eu vou viver uma vida certa. Quem muda é o Espírito Santo. Só que às vezes a pessoa não vem na igreja, mas se você convidar ela para um pequeno grupo, uma reunião de amigos, a pessoa vai. Porque quebra essa resistência com a igreja. Então às vezes aí a pessoa passou por um pequeno grupo, aceitou Jesus, batizou e agora ela é membro da igreja. Essa questão de ser membro, irmãos, é muito importante. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Tanto é que as pessoas que vêm novo para a igreja ou aceita Jesus, quando a pessoa é batizada, é entregue lá, feita a oração para ela entrar em comunhão com a igreja. Quando vem de outra igreja, na ceia, nós ora para a pessoa entrar em comunhão com a igreja, porque antes ela estava fora, agora ela vai entrar em comunhão, vai estar ligada aqui na Igreja Batista Unida e ligada no céu. E a Bíblia diz assim, irmãos, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então a membresia, ser um membro, é importante que você está ligado. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Então a segunda cadeira é a do membro. Aí o membro agora ele vai participar da ceia. Ele vai ter a oportunidade de cantar, de dar uma palavra, né? Ele vai ter a oportunidade de participar dos grupos. Esse é um membro. Ele vai ter os direitos. E também vai passar a ter os deveres. Qual deveres? De se envolver, de participar. Ser um dizimista para ajudar a manter essa obra. Porque quem mantém isso aqui é nós, irmãos. É nós que mantemos a obra do Senhor. E eu sou membro agora, eu vou passar a ser um mantenedor da obra. É a cadeira do membro. A segunda, diga comigo, a segunda cadeira. Não precisa responder não, mas quantos estão sentados na cadeira do membro? E há quanto tempo você está sentado na cadeira do membro? Aí lembrando, Deus nos chamou para crescer. Diga comigo, para crescer. Quantos vivos tem aqui nessa noite? Ué, tem gente que está achando que está morto, e nem deu sinal. Vou perguntar de novo, quantos vivos está aqui nessa noite? Quantos vivos espiritualmente tem aqui nessa noite? Sabe por quê, irmãos? Porque todo aquele que é vivo, tudo que é vivo, cresce. Diga comigo, tudo que é vivo, cresce. Se você é vivo espiritualmente, então você tem que crescer. Uns crescem mais, outros crescem menos, mas tem que crescer. Amém? Às vezes você planta lá um milharal, você olha e vai ver uns milho que cresce bem mais, outro menos, mas está crescendo, sim ou não? Tudo que é vivo cresce. Se você está vivo espiritualmente, você vai crescer. E se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Não está vivo, ou está doente, alguma coisa está errada. Porque tudo que é vivo tem que crescer. E agora nós vamos então para a terceira cadeira, Zé.
Então o Zé era um visitante, virou um membro, agora ele foi para a terceira cadeira. Diga comigo, a terceira cadeira é a cadeira do discípulo. É a cadeira do discípulo. Irmãos, a diferença do membro é que o membro ele senta aí nessas cadeiras para consumir. O membro ele é um consumidor. Ele vai ficar pelo que a igreja é. Ele vai ficar o membro pelo que a igreja tem para oferecer. Que às vezes ele gosta do louvor, que às vezes ele gosta da palavra de alguém que prega. Então o membro ele vai sentar para consumir. E o discípulo? Ah, irmãos, agora vamos ver se todo mundo vai querer ser discípulo e sentar nessa cadeira mesmo. O discípulo, irmãos, ele começa a perguntar: pastor, o que eu posso fazer na obra? Ô Irene, o que eu posso fazer para o grupo de jovens crescer? O discípulo, ele começa a se interessar, se preocupar e ver como ele pode ser útil na obra de Deus. O discípulo, irmãos, é aquela pessoa que, de certa forma, ele nega a si mesmo. Pega a sua cruz e segue. O discípulo, infelizmente ou felizmente, ele tem que pagar um preço, irmãos. Se eu perguntar aqui, quantos estão dispostos a pagar o preço? Alguém levantaria a mão? Vou perguntar, quantos estão dispostos a pagar o preço de discípulo? Tem alguém aqui nessa noite? São poucos, vocês viram? Por isso, havia com Jesus uma multidão. Só que na hora de, o ditado que nós fala aí, né? Na hora de secar o bagaço, quantos que ele ministrou ceia? Quantos? Vocês estão vendo? Mas quando eu falo de pagar o preço, irmãos, não é ser morto igual o Pedro foi, não. Não precisa assustar, não, viu? Não é ser morto como quase todos os discípulos foram, não. Quando eu digo pagar o preço, irmãos, você tem uma mentalidade de se dedicar, o seu tempo corrido, que você trabalha, que você estuda, que às vezes que você faz as coisas, é você tirar, mesmo fazendo essas coisas, tirar um tempo para a obra de Deus. Isso é o preço que você vai pagar, tirar tempo para a obra de Deus. Então, como discípulo, às vezes você vai abrir mão de um tempo seu pelas coisas de Deus. Às vezes era um tempo de descanso, um tempo de relaxar, mas não, você vai abrir mão para ir numa reunião, para ir num treinamento, para aprender mais de Deus, para ajudar pessoas, para fazer diferença de alguma forma na vida da pessoa. Isso é ser discípulo. Ser discípulo, irmão, já é um nível muito grande de maturidade. Então a pessoa chega como um visitante, agora um membro, aí ele vai amadurecendo. E quando ele chega no nível de discípulo, ele já tem bastante maturidade. Ele já sabe como lidar com problemas, crítica já não abala ele, probleminha não abala ele, mas é uma pessoa disponível para o ministério. Então o discípulo, irmãos, quando chega nessa parte, ele já está servindo, e é voluntário ao ministério. O que é voluntário? Alguém que se dispõe. Você já viu pessoas que vai fazer alguma coisa, a pessoa, opa, espera aí que eu vou te ajudar. Isso é ser um discípulo, é ser voluntário. Nos dias de hoje nós falamos, vamos fazer alguma coisa. Aí um sai de fininha, outro sai de fininha, outro sai de fininha. Às vezes você está sozinho depois. Mas o verdadeiro discípulo, ele é voluntário. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele é um líder em treinamento. Alguém está desenvolvendo. Você já viu pessoas que crescem em todas as áreas da vida dele? Tudo que ele fizer, ele prospera. Ele está fazendo diferença na igreja, crescendo espiritualmente. Ele está crescendo no trabalho, a família abençoada. Tudo que faz prospera. Eu estava orando hoje dizendo, Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu era improvável, irmãos. Eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus esteve misericordioso. Eu cresci
espiritualmente, no ministério, cresci na minha profissão, no meu trabalho. O Senhor foi misericordioso demais comigo. E um discípulo, irmãos, é aquele que faz diferença, é voluntário, se disponibiliza para servir. E ele já é alguém que está em treinamento, aprendendo, buscando. Pastor, eu quero mais, eu quero aprender isso, como é aquilo. Esse é um verdadeiro discípulo. Ele já passa, o discípulo, irmãos, ele já passa a ser um líder de departamento. O discípulo já é alguém que se disponibiliza, fica na porta para recepcionar. Ele já passa a ser alguém que recepciona, que cuida, que ajuda pessoas. É alguém que se disponibiliza a cuidar de crianças. É alguém que se disponibiliza para fazer a obra. Nós vemos aqui hoje na nossa igreja, irmãos, por exemplo, esse som aqui. Você acha que é mole isso aqui? Cuidar do notebook, cuidar de som. E o pastor escuta mais do que você pensa, irmãos. Uma cordinha dessa desafinada eu pego na hora, eu escuto. Pegou uma música fora da altura, eu escuto. Tem um microfone lá longe, eu já estou escutando. Esse está para lá de Bagdá ainda, eu já estou escutando. E aí vocês podem ver que o tempo inteiro eu estou lá, olhando torto. Então esse povo, vamos aplaudir os técnicos de som nessa noite? Mais forte, eles merecem. A multimídia, para não aguentar muita coisa, foi lá para o fundo, vocês viram? Caí, às vezes pouco a minha cara, né, Lívia? Mas não é um trabalho difícil, irmãos. Mas por mais difícil que seja, tá aí esses adolescentes e jovens se empenhando, aprendendo, levando burdoada, mas está ali fazendo e dando o melhor para Deus. Quanta coisa que nós podemos servir, ser útil, irmãos. Mas escolhemos ficar na cadeira de membro. Até pouco tempo, irmãos, sofrendo com o trabalho das crianças. Mas um grupo se levantou e vai fazer diferença naquela sala. Você pode glorificar o Senhor? E sabe, irmãos, tem pessoas que às vezes alguém não deu conta de um departamento. Alguém não deu conta de fazer alguma coisa. Alguém achou difícil demais fazer aquela coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não fica ouvindo as pessoas falar que é difícil. Os irmãos de Davi diziam: não, você está louco. Ele é um incircunciso, um homem preparado para a guerra, não tem jeito de vencer. E Davi, que não era nada, falou: eu vou fazer alguma coisa. Não importa se vocês dão conta ou não. Não importa se vocês deu conta ou não. Eu vou em nome do Senhor dos exército. Não deixa te paralisarem, não deixa impedirem de você ser útil e fazer alguma coisa na obra de Deus. Se Deus pôs no seu coração, seja um discípulo e faça a obra dele. Ser discípulo, irmãos, é aquele que já ajuda no círculo de oração das irmãs. Já ajuda a ver um hino, ajuda uma coisa, outra. Ajuda no grupo de varões. Ajuda lá no pequeno grupo. Se coloca à disposição da líder de pequeno grupo. Para fazer um momento de oração. Para fazer um momento do louvor. Para estar aprendendo. Então seja discípulo, irmãos. Eu vou perguntar de novo. Será que essa palavra arde no coração de alguém? E tem mais alguém que quer ser discípulo? Tem mais discípulo? Tem mais discípulo? Aleluia. Tem pouco ainda, Jesus, mas o Senhor vai mandar, aleluia. O Senhor vai despertar. Então um discípulo é isso, alguém que se disponibiliza. Alguém que está junto, servindo e fazendo. Deixa eu correr, irmãos, que meu tempo foi. Vamos para a quarta cadeira, Zé? A quarta cadeira, irmãos, é a cadeira onde a pessoa já torna um líder de pequeno grupo. A pessoa já torna um líder de pequeno grupo. Um líder de departamento. Uma igreja tem tantos departamentos que você não tem noção. E que muitos deles precisam de gente ainda para ajudar. Então a quarta cadeira, onde você já se torna um líder de pequeno grupo. Quem sabe um líder, um regente dos grupos, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. Secretaria da igreja, tesouraria, comissão de visita, comissão de... Ixi, tem coisa que não acaba mais. Então a quarta cadeira é alguém que já lidera, que tem prazer de abençoar. A quarta cadeira, irmão, tem que ter prazer de abençoar, prazer de ajudar.
É uma pessoa que tem maturidade e pensa no bem-estar de todos. Aquela pessoa que não está mais pensando só nele. Tem pessoas que têm um carro, irmãos, e ele anda com o vidro escuro até fechado para nem dar carona, Zé. Tem pessoas que têm uma casa abençoada que Deus deu e ele não abre a casa dele para um pequeno grupo, para uma oração, para nada. Isso são pessoas com o coração fechado. Mas a quarta cadeira, irmãos, tem líderes onde as pessoas pensam no cuidado de todos, pensam no bom-estar de todos, disponibiliza a vida dele para servir os outros, disponibiliza o carro para servir, para ajudar, até porque ele entende que foi Deus que deu, disponibiliza a casa para ser um canal de bênção. Enfim, irmãos, essa pessoa se disponibiliza em servir ao Senhor. Essa pessoa está focada em cumprir o ID de Jesus, focado em ganhar almas, a quarta cadeira. E por último, Zé, vamos para a quinta cadeira. Essa aqui, rapaz. Você está achando que vai escapar? Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Tem uns ali que está rindo, Zé, mas não vai escapar. Sabe por quê, irmãos? Nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Não! Como assim, pastor? Eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu vou seguir Jesus ou não. A partir do momento que eu escolhi Jesus, quem vai ser o dono? Quem vai conduzir? Quem vai direcionar? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem gente que fala, pastor, mas como a gente tem livre-arbítrio, mas Deus forçou Jonas ir lá e pregar. Ele tinha livre-arbítrio até entregar a vida dele ao Senhor e aceitar ser um profeta. Aceitou ser um profeta, agora tem que seguir a orientação, a direção do Todo-Poderoso. E aí, nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Ou o Senhor vai ter que mandar a baleia. Ou o Senhor vai ter que mandar a tempestade. Pastor, o Senhor está me assustando. Não, o Senhor te chamou para fazer diferença na tua família. O Senhor te chamou para te usar, para que você seja um instrumento. Não sei se Ele te deu 5, se Ele te deu 2, se Ele te deu um talento, mas Ele quer te usar de alguma maneira onde você estiver. Amém? Essa cadeira aí, irmãos, é a cadeira do líder que multiplica, um líder que faz o pequeno grupo crescer, um líder que ganha alma para Cristo. Essa cadeira já é a cadeira de um presbítero que se disponibiliza a estar do lado do pastor, de um evangelista, onde ele já está apto na função de presbítero, que é pregar a palavra, e às vezes ser enviado para um Itajá, para um Aporé, para começar uma igreja e fazer a obra. Essa é a quinta cadeira. E eu pergunto, irmãos, qual cadeira você está? Qual cadeira você está? A cadeira do... Olha que menino eficiente, gente. Olha, muito obrigado, hein? Qual cadeira você está? Na cadeira do visitante? A cadeira do membro? A cadeira do discípulo? Essa não é a cadeira do pastor, não. É do supervisor, a quinta, viu? Qual cadeira você está? Responde para você mesmo. A segunda pergunta: qual cadeira você vai terminar o ano? Qual cadeira, Marcos, nós vamos terminar em dezembro? Olha para o teu irmão e pergunta para ele. Cutuca ele aí, cutuca. Falei aí, meu filho, qual cadeira você vai chegar? Daqui um ano, qual cadeira você vai estar sentado? Daqui lá para dezembro. E eu encerro aqui agora. Você achou que eu tinha esquecido dessa cadeira, né? Quem quer sentar nessa cadeira aqui? Dá um glória a Deus. Quem quer sentar nessa cadeira? Dá um glória a Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Essa cadeira aí, irmãos, é a cadeira que eu não preciso de ninguém sentado nela. Sabe por quê?
Essa cadeira é a cadeira do crítico. Tem gente que não senta na primeira cadeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas ele sentou na cadeira do crítico. Essa cadeira, irmãos, o crítico, temos que cuidar constantemente para arrancar quem está sentado nessa cadeira. Essa pessoa que senta nessa cadeira, irmãos, ele critica tudo. Ele vem num culto abençoado, ele olha desde o começo os adolescentes. Ei, mas aquele grupo ali hoje, falar para você, hein? Olha que os homens vão cantar, eles falam, ixi, pastor Fabiano está mais desafinado que um canguru. Nossa, mas olha a saia daquela irmã. Meu Deus, mas como pode chegar atrasado daquele jeito? Critica tudo, irmãos. Tem pessoas que acabam um culto abençoado, e se você perguntar para ele, como foi o culto? Ele não tem a palavra, mas foi bênção. Deus falou comigo no louvor, Deus falou comigo na palavra. Olha, no momento de adoração com o grupo de louvor, eu senti a presença de Deus foi derramada. Não, o crítico, rapaz, o povo não foi na igreja, hein? Aquele lado esquerdo ali hoje, faltou tanta gente. Só tem coisa ruim para falar, irmãos. Foge de pessoas críticas. Foge, sabe por quê, irmãos? Porque quem senta naquela cadeira ali, ele, primeira coisa que acontece, ele para de crescer. Diga comigo, cadeira de crítico faz a pessoa parar de crescer. Se tem crítico aqui nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus começa a te tocar, te transformar, te moldar, porque senão você está só andando para trás e não vai crescer. Então quem senta naquela cadeira, ele para de crescer. A pessoa que fica criticando impede o crescimento das pessoas à sua volta. Quem senta na cadeira de crítica, ele não cresce e impede o crescimento das pessoas que estão à sua volta. E eu encerro essa palavra dizendo, irmãos, ingresse nessas 5 cadeiras e fuja da cadeira de crítico. Se as pessoas estão à sua volta e só quando senta, só reclama do ensaio, só reclama do hino que escolheu, só reclama disso que o pastor fez, só reclama daquilo, irmão, sai de perto dessas pessoas. Deus te chamou para crescer. Procure pessoas que agreguem na sua vida. Nós somos a média, irmãos. Nós somos a média das 7 pessoas que nós andamos. Com quem você tem andado? E a orientação dos estudiosos, dos homens inteligentes, dos homens ricos, dos homens bem-sucedidos, a orientação é para você andar sempre com pessoas melhores que você. Se você anda com pessoas abaixo de você, elas vão te levar para onde? Diga comigo, para baixo. E se você anda com pessoas que estão acima, elas vão te levar para cima. Irmãos, nada na vida a gente consegue por conta própria. Você quer ser promovido no seu trabalho? Quem vai te promover? Seu chefe, seu patrão. São as pessoas que vão nos promover. E eles vão nos promover mediante a nossa postura, a nossa atitude. Com quem a gente tem andado? Não desprezamos ninguém, irmãos. Mas temos que andar com pessoas acima da nossa média. Pessoas que vão acrescentar no nosso casamento, no nosso trabalho, que vão acrescentar na nossa vida espiritual. Tem pessoas que só andam com pessoas que põem ela para baixo. Eu disse para um amigo, irmãos, um amigo. Eu falei, ele é muito meu amigo, eu vou falar para ele primeiro, senão ele descobre depois, pela boca dos outros e tal, né? Eu falei, rapaz, olha a bichona aí que Deus deu para mim, ó. Amigo, irmãos, mas amigo. E ele disse assim, então, rapaz, eu
Eu trabalho com uma atora, eu não acho muita graça nela, não. O que você acha, Zé? Irmãos, se nós somos amigos, as suas vontades, os seus sonhos vai ser igual aos meus? Porque eu sou seu amigo, eu vou querer que você faz o que eu tenho, que é assim? Às vezes a sua escolha, eu não acho legal o tipo de carro, algo que você gosta, mas se eu sou amigo, eu tenho que te parabenizar e dizer, ô meu irmão, Deus abençoe, você está, louvado seja Deus, fico feliz por essa vitória. Então, irmãos, temos que cuidar muito com quem andamos, com o que falamos. Se coloque de pé. Então, irmãos, fuja da crítica, fuja da fofoca.